Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo. Estamos começando com alegria para todo o Brasil nosso programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa de catequese, um programa de doutrina da Igreja Católica. É um horário que a gente conversa sobre algum assunto relacionado, algum ponto específico relacionado ou da história da Igreja, ou da vida de algum santo, ou também das Sagradas Escrituras, do Catecismo da Igreja Católica, da história popular da Igreja, enfim, um assunto de doutrina católica. No programa de hoje, nós vamos tentar responder uma pergunta de um assunto que eu acredito que seja importante, pois é um assunto bem popular. Em todo o Brasil, esse tipo de pergunta provavelmente já foi feito de alguma maneira. A pergunta e o tema do programa de hoje é o seguinte: é possível conciliar catolicismo e espiritismo? Eu sei que existem várias maneiras de espiritismo. A gente vai falar sobre algum ou pelo menos uma dessas formas de espiritismo. Vamos falar qual é o problema dessa expressão religiosa, vamos dizer assim, relacionada à doutrina da Igreja Católica, pois o programa Eclésia é um programa sobre a Igreja Católica. É claro que a gente respeita todas as manifestações religiosas, cada pessoa é livre para seguir o que quer. Mas como a gente faz aqui um programa de catequese católica, nós vamos falar sobre qual é o problema, então, desse tipo de prática do ponto de vista católico. É possível conciliar o catolicismo e o espiritismo? Esse é o tema do programa Eclésia de hoje. Boa noite, Padre Guido. Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco no programa Eclésia. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço, acompanhado pelo desejo de muita paz e muita serenidade na família de cada um de vocês. Estamos aqui ao vosso serviço, querendo orientar, ajudar e esclarecer tantos pontos doutrinais e que fortalecem a nossa fé. Com profunda humildade, hoje enfrentamos esse tema que é fundamental, Eric. Hein? Certo. É possível conciliar catolicismo e espiritismo. Procure prestar a máxima atenção. Qualquer dúvida, vocês podem telefonar, podem mandar o vosso recado. Dentro da nossa possibilidade, estamos aqui prontos para ajudar a ter uma explicação completa. Muito bem, Padre Guido. Nossos telespectadores já conhecem o nosso e-mail, eclesia@rs21.com.br. É o e-mail aqui que a gente recebe o seu contato, sua dúvida. Você que quer comentar sobre o assunto do programa de hoje ou qualquer outro assunto, o Padre Guido, na medida do possível, responde, os e-mails dos nossos amigos telespectadores que a gente recebe aqui. A gente recebe bastante mensagens de todos os estados brasileiros, Graças a Deus a gente tem muitos amigos espalhados pelo Brasil e a gente recebe essas mensagens. O Padre Guido, na medida do possível, responde todo mundo. Padre Guido, vamos lá, vamos conversar um pouco então sobre essa história, porque do ponto de vista, falando aqui claramente, Padre Guido, tem muita gente, infelizmente, que confundem essas práticas, o catolicismo e o espiritismo, e aqui até de alguma maneira pretendem unir essas duas coisas, pretendem de alguma forma que as duas caminhem juntos. Para a gente começar a entender, vamos primeiro pelo conceito da coisa, o que é espiritismo, Certo. e de certa forma também não custa nada para explicar o que é catolicismo. Certo. Bom, nosso programa que fala e explica a doutrina católica diz claramente que estamos seguindo as pegadas de Jesus. Toda a doutrina ensinada diretamente por Jesus e confirmada pelo magistério da Igreja, pela tradição oral escrita e pela Sagrada Escritura, forma exatamente a grande família do catolicismo. O católico, inclusive, significa universal, Certo. porque é a mesma doutrina defendida e vivida no mundo inteiro sem nenhuma exceção. Certo. O espiritismo podemos definir como uma doutrina de cunho filosófico-religioso voltada para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos, e sobretudo através de médiums. Podemos logo notar que a origem do espiritismo não bate com a origem do catolicismo. Certo. Certo? Porque acabo de dizer
que o catolicismo encontra a sua base fundamental até na doutrina gravada Sagrada Escritura. Ao passo que desde os primeiros livros da Sagrada Escritura já é condenada esta forma de filosofia religiosa que nós chamamos hoje de espiritismo. Todos nós temos a Bíblia em casa, e o quinto livro da Bíblia, o Deuteronômio, no capítulo 18, faz uma condenação explícita para aquelas pessoas que apelam à evocação dos mortos através até não só de superstições, ou também de intervenção de pessoas que nós hoje chamamos de médium, etc. Né? E os mortos merecem o seu grande respeito. Inclusive há um artigo da fé católica que convida a rezar pelas almas, mas não cabe à pessoa humana dialogar com os mortos e, sobretudo, gostaria de dizer bem claramente, mesmo que pertença um pouquinho à natureza humana, fazer com que a vida continue. Logo que uma pessoa é chamada para a eternidade, permanece não somente aquela saudade, né? Mas aquela vontade, quem sabe, que vai dar uma mensagem, como é que ela está, como é que se encontra, se precisa de nós. Este tipo de perguntas não entram no dicionário da vida católica. Padre Guido, essa passagem de Deuteronômio que o senhor estava falando é aquela do capítulo 18, versículos de 9 a 14, é isso? Sim, exato, que é uma condenação explícita de toda pessoa que apela exatamente para a palavra de adivinhos, digamos assim, e de outras pessoas que recordem a presença ou a evocação de pessoas que foram para a vida eterna. Ô, Padre Guido, de acordo com a interpretação, não vou dizer fundamentalista, mas com a interpretação individual de alguém que achou, né, que poderia interpretar daquela maneira, alguém pode chegar a esse entendimento, e eu pergunto para o senhor que é especialista em Sagrada Escritura, existe algum tipo de espiritismo no Antigo Testamento? Sim, exato, está registrado seja no livro do Deuteronômio, como também, por exemplo, lamentamos, mas está registrado no primeiro livro de Samuel, exatamente no capítulo 28, onde se fala do rei, olha só, o rei Saul, que uma vez que, digamos assim, entrou numa crise depressiva extraordinária pelo seu comportamento incorreto diante de Deus, ele mesmo um dia se tratou de uma pessoa simples, porque ele mesmo havia condenado, né, o espiritismo, a evocação dos mortos, e foi consultar-se com uma necromante. Necromante é alguém que acredita ter poder de falar com os mortos. Exato, era uma mulher. Só que esta mulher, ele queria saber quais seriam as consequências imediatas na vida dele. Só que esta mulher reconheceu que era o rei Saul. Ela mesmo deu uma bronca pela falta de sinceridade, pela autêntica hipocrisia que Saul estava mostrando livremente, né? Consultando exatamente a alma de algumas pessoas que já tinham ido para a vida eterna. Certo. Então, não devemos, aliás, a igreja, quando se fala de pessoas que nos precederam na vida eterna, através do martírio da nossa fé, que professamos toda vez que rezamos o credo, nós dizemos: creio na comunhão dos santos. Isto é, creio no intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na terra e eles que nos precederam na vida eterna. As almas no purgatório recebem o benefício da nossa oração e quando chegam na pátria eterna do céu, retribuem com a sua assistência e a sua proteção. Este é o martírio da nossa fé, na qual nós acreditamos. Por isso que devemos rezar pelas almas. Não esqueçamos, meus amigos, que se alguém que foi para a vida eterna pudesse, usamos a fantasia, dar uma mensagem para nós que estamos aqui na Terra, nunca estaria pedindo de ser lembrado pelos túmulos bonitos, pelas flores perfumadas ou pelas velas sempre acesas. Não.
Tudo isso faz parte um pouquinho da nossa devoção e do nosso carinho e da nossa saudade, né? Mas se os mortos pudessem dar uma mensagem para nós, estariam pedindo única e exclusivamente de serem lembrados na nossa oração, porque a oração encurta a distância entre eles e Deus. Padre Guido, só quero deixar bem claro aqui, vou falar de novo isso, para que nossos telespectadores entendam bem. Nós aqui não estamos apontando para as outras religiões, né, de uma maneira aleatória. Nós estamos dizendo, do ponto de vista católico, qual é o problema em acreditar nas coisas que a Igreja Católica professa e conciliar isso com o Espiritismo. É possível fazer isso? Né? É isso que a gente está conversando aqui no programa de hoje. Existem muitas ramificações, né, de Espiritismo. Especialmente, se a gente for dar uma definição aqui de Espiritismo, a crença de um aglomerado de, vamos dizer assim, de indícios religiosos que acreditam que é possível reencarnar, né? Se a gente for olhar por essa ótica, lá atrás, no passado, o budismo e o hinduísmo já praticavam essas crenças, esse tipo de crença, como, por exemplo, na reencarnação. Mas vamos dedicar mais a discutir, por exemplo, o tipo de espiritismo que é muito popular aqui no Brasil, chamado kardecismo, né? Allan Kardec, que não tinha esse nome, na verdade, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nome dele, né? Allan Kardec é um nome que foi adotado depois, que viveu no século XIX, era francês, se popularizou o tipo de crença espírita na qual ele ensinou. E também as chamadas irmãs Fox, americanas, Catharine Fox, Leah Fox e Margaret Fox, também viveram no século XIX. De certa forma, esse tipo de espiritismo, que é muito popular no Brasil, já vou perguntar logo de cara, a gente está no primeiro bloco, Padre Guilherme, mas não tem problema se o senhor já chegar a esse tipo de conclusão. Qual é o problema desse tipo de prática kardecista, por exemplo, em relação à Igreja Católica? A gente tem algum problema logo de cara que é possível reconhecer? Exato. Fundamental é que exatamente mostra e comprova a falta de uma possível conciliação. Certo. Isto é, ao passo que na doutrina católica afirmamos que a pessoa humana se salva graças à intervenção e à presença e ao acompanhamento da graça de Deus, o Espiritismo não admite isso. O homem deve salvar-se por si mesmo. E sendo que o homem é limitado, eis que na hora da morte o peso das minhas faltas passa para um bebê que está nascendo naquele momento. Esta é a teoria. Como também aconteceu quando eu nasci, que o peso dos pecados de uma outra pessoa que estava morrendo naquela hora passaram para o meu corpo. É importante, gente, a teoria espírita definir, digamos assim, o que é o homem. É um complexo de 3 elementos. Um corpo humano, como o nosso, como um animal, uma alma, que é um espírito encarnado, e entre a alma e o corpo, mais uma presença de um princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que se chama de perispírito. Isso que o senhor está ensinando é o que o Espiritismo ensina. Exato. É o ponto de vista espírita que o senhor está falando. Exato. Tá. Okay. Agora, na hora da morte, sempre na teoria espírita, o que morre é só o corpo. Ao passo que a alma e o perispírito vão ocupar o corpo de alguém que está nascendo. Certo. Mas é uma teoria, gente, não comprovada. Aliás, será sempre criticada e condenada, né, pelo catolicismo, porque nós afirmamos que a pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, com corpo e alma, e, portanto, dotada de qualidades quais a inteligência, a vontade e a liberdade. A pessoa está livre de exercer estas qualidades gratuitas, acompanhado e assistido constantemente pela presença de Deus, desde o batismo até a extrema unção, até o último instante da nossa vida, recebemos este marco de Deus diante da nossa fraqueza humana.
E nós hoje louvemos sempre ao Senhor que por tão fracos e frágeis que nós podemos ser, seremos sempre abençoados e protegidos por Deus. Quer dizer, no creio, né, na nossa fé católica, a gente professa a ressurreição, né? Que é diferente de reencarnação. Aliás, vou pedir já para o senhor explicar, Padre Guido, do ponto de vista bíblico, aonde que está o problema da reencarnação. Mas só para ficar claro antes ainda, para voltar num ponto. O senhor quis dizer agora há pouco, Padre Guido, só para a gente deixar bem claro, que o X da questão do espiritismo poder ser conivente, ou, enfim, a gente conciliar a doutrina espírita com o catolicismo, é porque na reencarnação, se a pessoa por si só vai reencarnando para ela poder purificar dos seus pecados, ela vai melhorando de acordo com o passar de reencarnação em reencarnação, ou seja, se sozinha ela pode chegar a ser um espírito evoluído e não precisa da redenção de Cristo, a gente está dizendo aí, o Padre Guido, de negar a graça de Deus, podemos dizer assim? Claro, a palavra mais apropriada é esta aqui. Certo. Certo? Agora, nós temos que responder o seguinte, que a teoria espírita non è una teoria filosofica o religiosa o pseudo-religiosa, digamos assim, di stampo biblico. Certo. Apesar que lamentamos, usamos a palavra clara, a existência até de um evangelho conforme o espiritismo. Mas diciamo, questo non è il momento di falar disso. Porém, minha gente, o espiritismo tem a sua origem, como você assinou, em duas grandes religiões que já existiam há milhares de anos antes de Jesus. Certo. Exatamente o hinduísmo e o budismo, Certo. onde se afirma, nessas religiões, a reencarnação, isto é, a passagem da alma de um corpo para o outro até se purificar. Imaginamos, prezados amigos e telespectadores, como uma escada. A cada reencarnação a alma se purifica. Para poder chegar à purificação perfeita, que é chamada de nirvana, nos últimos, digamos assim, degraus, nos últimos estados de perfeição, a alma se encarna em 3 animais nessas teorias: a vaca, a cobra e o macaco. É por isso que esse tipo de animal é sagrado na Índia, por exemplo, que tem muito praticante de hinduísmo? Sim, esta é a motivação fundamental, esta aqui. O espiritismo não chega a afirmar esta passagem nos 3 animais. Quando o senhor diz espiritismo, o senhor fala o kardecismo não afirma isso. Não afirma isso. Certo. Né? Porém, do ponto de vista básico da reencarnação, sim. Certo. Exatamente porque não aceita nenhuma intervenção nem de Deus. Isto que é muito pesado dizer uma coisa desta. Quando nós notamos com toda a nossa boa vontade que mesmo professando constantemente a nossa fé, infelizmente fazemos a experiência do pecado. Mas é aí que intervém a presença de Deus, que por tão grave que seja a nossa falta, será sempre inferior à sua misericórdia divina. E graças à presença da intervenção divina é que nós nos salvamos. Padre Guido, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um primeiro intervalo e na volta eu peço para o senhor explicar direitinho essa história do ponto de vista bíblico, qual é o problema relacionado à reencarnação, né? Se existe um fundamento bíblico para a gente acreditar nisso. Então, você não sai daí, daqui a pouquinho no próximo bloco, o Padre Guido, que é doutor em Bíblia, vai explicar o fundamento bíblico para a gente, que nós que somos católicos, não acreditamos em reencarnação. Sai daí, a gente volta já já. Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre um problema, uma discussão popular no Brasil, eu diria. É possível reconciliar de alguma maneira, ou conciliar de alguma maneira, o catolicismo e o espiritismo? Tem algo em comum, né, entre essas práticas religiosas? O programa Eclésia é um programa de doutrina católica, é um programa de catequese. E por ser um programa de catequese, nós estamos falando aqui do ponto de vista católico que a igreja ensina, comparado com, por exemplo, práticas espíritas, especialmente do ponto de vista do kardecismo. Ô Padre Guido, no bloco anterior nós conversamos sobre a questão da reencarnação, que de certa forma do kardecismo e outras práticas de espiritismo, como por exemplo antigas, budismo e hinduísmo, a gente não vai falar de todas porque tem muitas ramificações. Mas nessas práticas espíritas, a reencarnação é uma doutrina, praticamente, que eu saiba, comum a todos, né? Todos vão acreditar que, de alguma maneira, a pessoa, depois que morre, se reencarna em um outro ser vivo. Do ponto de vista bíblico, o senhor que é doutor em Bíblia, Padre Guido, qual é o fundamento bíblico para que a gente possa negar esse tipo de crença? Sim. Negamos com a palavra ressurreição.
É Jesus que explica e que dá prova de tudo isso. Temos na mesma hora Jesus na cruz, que define exatamente, não se trata de uma teoria, mas verdade de fé. Para aquele homem, o que nós chamamos hoje de bom ladrão, na verdade não temos o nome nos 4 evangelhos, a menos que entramos numa página dos evangelhos apócrifos, certo, o nome talvez de Dimas. Aquele homem que era um criminoso, quando pediu para Jesus, lembre-te de mim quando chegar no teu reino, a resposta de Jesus foi imediata. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não disse, hoje a tua alma vai se encarnar numa outra pessoa que vai pagar pelos delitos que você cometeu até se purificar. Não. Hoje mesmo você estará comigo no céu. Certo. Agora, sempre na cruz, Jesus falava língua aramaica. A um certo ponto, Jesus soltou uma frase em língua aramaica, Eli, Eli, lama sabachthani, traduzido para o português, meu Deus, por que me abandonaste? Entre as pessoas que estavam lá, sendo que era véspera da Páscoa dos hebreus, alguém começou a dizer, ele está invocando Elias. Está chamando Elias. Certo. Certo. E aí foi que os espíritas, no começo, defendiam, viu? Está invocando Elias como se ele fosse uma reencarnação de Elias. Certo. Só que os mesmos espíritas tiveram que não tocar nunca neste assunto quando descobriram nos escritos de Allan Kardec que a reencarnação acontece de uma geração para outra, imediata, ao passo que entre Jesus e Elias tem 700 anos de distância. Por isso nunca mais quiseram tocar no assunto. É bom explicar estas coisas também aos nossos amigos telespectadores. Pois só para a crença que eles pregam, já seria uma incoerência. É isso que o senhor quer dizer, não é, Padre? Exato, sim. Portanto, Jesus não fala, nunca falou de reencarnação, mas de ressurreição. Aliás, Jesus chega a dizer, eu ressuscitarei todo mundo no último dia, no dia do juízo universal. Isto é, todos nós ressuscitaremos do mesmo modo como Jesus ressuscitou. Certo. Certo? É verdade que o corpo de Jesus, quando foi sepultado, não entrou no processo de decomposição, certo, ao passo que o nosso corpo entra logo no processo de decomposição, até o ponto que poucas horas após um velório deve ser sepultado. Mas iremos ressuscitar com o nosso corpo glorioso do mesmo jeito como aconteceu com Jesus. É doutrina da nossa fé. Aliás, São Paulo, nas suas pregações, mais de uma vez chegou a afirmar, está gravado em Gálatas também, que a nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. Quando o senhor falou de Paulo, achei que o senhor ia lembrar a passagem de Hebreus capítulo 9. Que na verdade não foi Paulo que escreveu esta carta, então, né? Por isso o senhor não diria, porque foi ele que escreveu então. Exato. Porque há controvérsias, Padre Guido? Sim, porque é uma carta que não tem assinatura. Certo. Mas no capítulo 9, foi muito bela a sua citação, no versículo 27, se afirma, está estabelecido que cada um de nós morra só uma vez. E logo após a morte haverá o julgamento. Hebreus 9, versículo? 27. 27. Só isso já bastaria, né, famoso, Só isso já bastaria. É a expressão-chave que justifica exatamente a ressurreição. Ô, Padre Guido, em relação, por exemplo, à doutrina da Santíssima Trindade, de alguma maneira é professada no meio do Espiritismo? Bela, me esperava esta pergunta. Aparentemente sim, só que cai numa profunda falta de fé e heresia, certo, porque o Espiritismo admite a presença de um Deus, mas não trino. Não um Deus em 3 pessoas, certo, mas só um Deus
Portanto, gente, estamos no campo das seitas, digamos assim. Não se pode chamar de religião. Certo. Isto é muito importante, Eric. Não quero chegar já no final do nosso programa, mas também como sacerdote, responder a várias pessoas que perguntam, padre, nasceu um bebê na nossa família e estamos escolhendo como padrinho um casal, padrinho e madrinha, um casal, mas eles são espíritas, não tem nenhum problema. Tem, minha gente. Como é que se apresenta esta pessoa que não professa 100% o credo católico como mestre de ensinamento da doutrina católica? Tem alguma coisa errada aí, né, padre? Sim, é bom, gente, procuremos, quando se trata de escolher padrinho e madrinha, pessoas que vivam 100% o credo que professamos. Interessante. E também, Padre Guido, em relação aos novíssimos, a gente já fez um programa só dedicado aos novíssimos. Primeiro, relembra o que significa isso e que, do ponto de vista da doutrina, vamos chamar assim, da doutrina espírita, entenda-se praticamente do que o kardecismo ensina. Qual é o problema em relação aos novíssimos? Certo, a palavra novíssimos significa as últimas realidades, digamos assim, do mundo e da vida, né? Certo. São 4, fala o catecismo da Igreja Católica: morte, julgamento, paraíso e inferno. Certo. Certo. Padre, o purgatório. No fim do mundo, o purgatório não existirá mais. As almas que estiverem ainda no estado do purgatório passarão para o céu. Agora, o Espiritismo defende a grande bondade de Deus até o ponto que não aceita o inferno. Agora, gente, diante disso, temos que abrir os olhos e usar também com prudência a inteligência que Deus nos dá. Deus nos criou com 3 grandes qualidades: a inteligência, a vontade e a liberdade. O uso correto destas qualidades nos leva à santificação, mas também a rejeição destas qualidades ou o abuso destas qualidades, saibam que Deus respeitará sempre a nossa liberdade. Certo. Mas se nós morrermos, isto é, rejeitando até o fim da nossa vida a graça de Deus, o inferno existe. Não sei se vale a pena, Eric, lembrar aos nossos amigos telespectadores, estamos no ano do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, no Portugal. Sim. No ano 1917, exatamente o dia 13 de agosto, Nossa Senhora mostrou para aqueles 3 meninos daquela época, né? Lúcia com 10 aninhos, Francisca com 7 e Jacinta com 6 aninhos, mostrou o inferno. As crianças ficaram, como, assim como se fosse um telão, né? Ficaram horrorizadas e, naquele mesmo momento, decidiram não contar o que tinham visto para ninguém. Só que naquela noite seguinte, Lúcia, que era maiorzinha, somente com 10 aninhos, não conseguia dormir. Se virava, ele virava na cama e a mamãe, no outro quartinho, percebeu que a menina não estava bem, não conseguia dormir, se levantou e perguntou o que aconteceu, por que não consegue dormir, alguma indisposição? E Lúcia contou tudo para a mamãe, terminou o segredo de crianças, né? E vejam só, meus amigos, a frase que Lúcia disse para sua mamãe: mamãe, Nossa Senhora nos mostrou como num grande telão o inferno. E as almas que caem no inferno são parecidas com as folhas que caem das árvores quando chega o período de outono ou inverno. É profundo esse ensinamento, hein, Padre Guido? Muito Exato, profundo. de uma menina de 10 aninhos soltar uma frase deste teor, né? Por isso que ficou profundamente chocada. Inclusive, Eric, sempre pensando no centenário das aparições, Nossa Senhora ensinou aos 3 meninos a rezar bem diariamente o terço. E entre uma dezena e outra de Ave Marias, ensinou aquela oração.
o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Certo. É uma oração ensinada diretamente por Nossa Senhora. Portanto, o Espiritismo não admite o inferno, admite somente a purificação através de uma transmigração da alma, ou reencarnação, talvez por várias gerações, até que a pessoa, sem nenhuma ajuda da parte de Deus, alcance o grau da perfeição. Mas isso é contra a fé. Ô, Padre Guido, a gente vai para o intervalo agora. Eu queria que o senhor explicasse na volta, no próximo bloco, porque é um tema interessante. Relacionado, por exemplo, do ponto de vista caridade, né? A gente está dizendo aqui se é possível conciliar os ensinamentos da doutrina espírita com o catolicismo, né? E caridade é uma coisa comum, tanto para católicos quanto para espírita. Queria que o senhor comentasse para a gente, logo depois do intervalo, sobre esse detalhe, porque é muito interessante, tá certo? Então, não sai daí. Depois do intervalo, o Padre Guido comenta sobre e a caridade, como é que fica entre espíritas e católicos. A gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite. O programa Eclésia é exibido todas as semanas aqui pela Rede Século XXI, mas os nossos programas também podem ser assistidos no site daqui da nossa emissora. Tem um portal, o endereço é fácil, você pode acessar rs21.com.br, é o portal da Rede Século XXI. Se você colocar esse mesmo endereço, rs21.com.br/programa Eclésia, ou também você entra no nosso portal, só clicar lá na aba de programas, vai abrir a lista de programas, você acha lá o nosso programa Eclésia também. Então lá nessa página, todos os nossos programas estão lá disponíveis, né? Você pode assistir. Nessa versão do programa Eclésia, que estou trabalhando com o Padre Guido, já há mais de 3 anos. Então são muitos programas só nessa versão. E ainda tem outros apresentadores que já trabalharam aqui no programa Eclésia anteriormente, então os programas estão todos lá, todos disponíveis. Tem programas sobre muitos assuntos, né? Bíblia, por exemplo, é um assunto recorrente aqui no programa. Fizemos muitos assuntos relacionados a ensinamentos bíblicos. O Padre Guido, inclusive, é especialista nessa área. Mas tem coisas sobre a história da igreja, tem alguns assuntos que acabam sendo um pouco mais polêmicos, pois as pessoas acabam não conhecendo bem esse tipo de assunto. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Inquisição. Fizemos programas já relacionados à Inquisição, programas relacionados a exorcismo, muitos programas relacionados a mariologia, vamos dizer assim, programas relacionados a conversar sobre algum aspecto sobre a vida de Nossa Senhora. Enfim, são muitos programas. É um site onde a gente sempre gosta de divulgar aqui, porque se você é catequista, conhece alguém que é catequista, que gosta de estudar a doutrina católica, alguém, enfim, que tem interesse por esse tipo de assunto, divulgue o nosso site, tá bom? O nosso site está lá disponível para isso mesmo. A minha página no Facebook, minha página pessoal, lá também eu divulgo as coisas do programa Eclésia. É só você encontrar como apresentador Eric Módulo. Apresentador Eric Módulo é minha página pessoal no Facebook, que eu também disponibilizo lá os programas que estão lá no nosso site, tá bom? Então, não deixe de divulgar e conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo legal que a gente trabalha aqui toda semana e depois a gente deixa lá para todo mundo no site. Padre Guido, vamos continuar a nossa conversa aqui sobre catolicismo e espiritismo? Bom, vamos logo entrar no assunto que a gente deixou no bloco anterior, que a gente combinou de conversar aqui nesse programa, sobre a caridade. Bom, o senhor já falou do problema aqui relacionado à reencarnação, porque uma prática espírita vai ensinar, por exemplo, que a reencarnação, a pessoa pode, por força própria, por si só, como se ela dissesse assim, olha, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, pois na reencarnação seguinte eu pago meus pecados, né? A chamada lei do karma. Por que aquela pessoa sofre tanto, coitada? Como se ela tivesse sido destinada para o sofrimento, pois numa vida passada teria aprontado muito, vamos dizer assim. E aí, por si só, ela vai vivendo uma espécie de ascese que não existe, porque a gente não tem como, vamos dizer assim, crescer espiritualmente a ponto de chegar num nível de perfeição, entre aspas, sem a redenção de Cristo dos nossos pecados. Isso negaria a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, negaria a cruz de Cristo, negaria também a graça de Deus. Isso é claro. Agora, já que esses espíritas acreditam que isso é possível, eles acabam vivendo boas obras, ou tentando viver boas obras, principalmente de caridade, como se estivesse, então, tentando viver essa busca por um crescimento sozinho, na qual exclui a graça de Deus, infelizmente, isso é verdade. E aí acaba tendo muitas obras de caridade espírita. Para citar aqui, você sabe que a Igreja Católica, no mundo todo, tem diversas
para não dizer, eu ia dizer centenas, mas acho que eu posso dizer milhares, né? Milhares de obras de caridade, seja para idosos, para crianças, recuperação de drogados. Por exemplo, só para ter uma ideia, se a Igreja Católica saísse do continente africano, 60% das escolas e hospitais fechariam, pois a Igreja Católica mantém cerca de 60% dos hospitais e das escolas no continente africano, só para ter uma ideia de quantos são. Então, se você colocar lá, digitar na internet, num site de pesquisa, procurar orfanato católico, você vai achar muitos, né? Escola católica, asilo católico, você vai achar bastante. Se você colocar, por exemplo, obra de caridade ateísta, você não vai encontrar, infelizmente você não vai encontrar, né? Agora, católico tem bastante. Mas também existem espíritas, existem entidades espíritas, isso você vai encontrar lá na internet também, obras de caridades espíritas. E aí eu pergunto, Padre Guido, como é que a gente encara isso? É lícito para a pessoa acabar tendo uma relação com a caridade, não acaba sendo um pouco egoísta, porque está vivendo uma maneira de voltar para o seu benefício? Como é que a gente encararia isso? Bom, em primeiro lugar, Eric, prezados amigos e telespectadores, quando se faz o bem para uma pessoa, nunca haverá nenhum arrependimento. Né? A pregação de uma obra de caridade é característica de todas as religiões. Todas pregam obra de... Não pode existir uma religião que pregue, por exemplo, só a violência, ou a vingança, ou o ódio. Mas sempre aquela parte positiva do bem, até de um sacrifício, de uma renúncia para agradar aos outros. São muito conhecidos no mundo as entidades espíritas de caridade, como você assinou, escolas, hospitais, clínicas, asilos, também tem dentro da religião espírita. E temos que agradecer a Deus por tudo isso, né? Porque onde se faz o bem, haverá sempre uma possibilidade de um diálogo melhor, porque a obra de caridade manifesta, afinal, quem nós somos, certo? Quanto a uma frase que você citou, que me fez logo refletir, por exemplo, o bem que purifica a minha vida, será que a gente cometeu males ou, digamos assim, pecados até em um tempo que a gente não esquece nunca mais? Um dia foram fazer uma pergunta até para Jesus. Este moço era um pouquinho aleijado, né? Quem que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Porque na mentalidade judaica existia também isso, que um bebê ainda em formação, um feto, ainda na barriga da mamãe, já podia ter cometido o pecado, veja só. E a resposta que Jesus deu foi maravilhosa, nem ele e nem os pais dele, né? Mas aconteceu isso para que se manifestasse o grande poder de Deus. Agora, onde se procura fazer o bem, gente, sejamos todos verdadeiros irmãos. Este aqui sim, certo? E que seja também a caridade o elo que possa unir todas as religiões presentes no mundo, também esta filosofia, a filosofia espírita, certo? Agora, não devemos, porém, ao mesmo tempo, dar às obras de caridade uma finalidade tipicamente egoística. Desculpe a expressão. Isto é, eu tenho que procurar purificar-me e, portanto, aproveito disso sabendo que a minha alma vai passar para uma outra pessoa. A visão espírita não bate com a visão católica. Jesus chega a dizer, quando você faz uma obra de caridade, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Não olhe para a pessoa, não fique sabendo se é um teu parente, um vizinho de casa ou uma pessoa conhecida. Olhe somente naquela pessoa a imagem de Deus e faça isso com verdadeiro amor. Aí nós entramos numa dimensão muito mais profunda do que uma purificação pessoal, porque estamos notando na outra pessoa a imagem e a semelhança de Deus. Eu tinha um antigo pároco, né, na minha adolescência, já faleceu, o padre Arthur Sampaio, um jesuíta. Ele dizia uma coisa interessante: a caridade que está preocupada, né, com essa evolução, entre aspas, espiritual, preparando para uma futura reencarnação, ou seja, a caridade com esse ponto de vista na qual os espíritas defendem, se fosse uma escada que leva ao céu,
faltariam alguns degraus, né? Porque não é bem por aí, né, Padre Guido? Exato. Né? Não tem como, a gente já conversou sobre o problema da reencarnação, mas não tem como a gente justificar isso a ponto de pensar que nessa situação vai melhorar a minha vida para uma futura reencarnação. Exato. Né? Não devemos agir com esta finalidade, com este pensamento que não bate absolutamente com a doutrina católica. Certo? Não se deve agir hoje em vista de uma reencarnação. Meus amigos, o tema é muito sério, porque hoje, sobretudo aqui no meio do nosso povo, existe, desculpem a expressão, um sincretismo religioso, onde com facilidade se juntam os elementos, os dados da religião católica, com uma mistura de dados também de centros espíritas e também de outras religiões, criando uma ilusão falsa. Eu lamento, por exemplo, eu digo esta palavra com toda sinceridade, ver pregadores que convidam os adeptos de determinadas religiões, sobretudo na televisão, né, pedindo aos fiéis de pagar o dízimo, que é a prestação do lote no céu, com uma casa com vista para o mar. Gente, este é um crime de uma ideologia, porque se usa o engano para conseguir valores que não tem nada de religião. Como também, meus amigos, cuidado com aquelas pregações que transformam a religião somente num benefício físico, num pronto-socorro imediato, no qual 24 horas por dia se consegue um benefício. Aí tem a fila de pessoas que chegam a dizer, olha, desde que entrei nesta religião, melhorei a minha vida econômica, alguém mostra até a chave do carro, outro que sofria demais, que passou tudo. Eu nunca vejo uma pessoa, por exemplo, que diz no microfone, olha, briguei com o meu vizinho e consegui perdoar. Esta frase, que seria, na verdade, um grande benefício de caridade, não ocupa espaço nestas falsas religiões. É verdade. Por isso temos que abrir muito bem os olhos, certo? Porque não se pode identificar a religião com um benefício espiritual ou, desculpe, mais profundamente egoístico. Temos que agir em nome daquela missão que Deus entrega a cada um de nós de fazer o bem. Alguém me poderia perguntar, padre, qual é o fundamento bíblico do que o Senhor está falando agora? Meus amigos, todos têm a Bíblia em casa. Peguem já o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32 a 34. O que está escrito nesta página? Repito, Mateus, capítulo 25, versículo 32 a 34. Estão registradas as 7 obras de misericórdia corporal. Estive com fome, estive com sede, estive sem roupa, doente, preso. Você me vestiu, você me alimentou, você me visitou, você me hospedou. E nós perguntaremos um dia para Deus Pai, mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá, todas as vezes que vocês fizeram isso, para qualquer um dos meus irmãos, esta que é a caridade, foi para mim, fala Jesus, que vocês o fizeram. Diante desta garantia, desta palavra pronunciada por Deus, é que nós devemos agir com verdadeira caridade. Ô, Padre Guido, pensando nesse sincretismo, nessa confusão religiosa que o senhor comentava há pouco, e até mesmo vamos dizer assim, numa catequese debilitada, infelizmente, que muitos tiveram acesso, porque às vezes a pessoa teve uma catequese lá de criança para fazer sua primeira comunhão, depois quer ter uma vida adulta madura com uma catequese de criança, não é possível, né? Precisa evoluir, aprender, uma catequese contínua. Nessa confusão toda, não é possível alguém confundir, por exemplo, a comunhão dos santos com o mesmo tipo de invocação aos mortos que é feito no Espiritismo? É bem diferente. É quando nós professamos a fé, o credo, todos os domingos na missa, logo após a homilia do padre,
Uma das últimas expressões que nós pronunciamos, creio na comunhão dos santos. Não significa que os santos recebem a comunhão. É uma frase didática da igreja que significa creio no intercâmbio de benefícios entre as três dimensões da igreja. Uma igreja aqui na Terra formada por nós, que é chamada de igreja militante, uma igreja que sofre na purificação, que é chamada de padecente, são as almas do purgatório, e uma igreja chamada de triunfante, formada pelas almas que já estão no céu. Entre estas três categorias da mesma igreja, existe um verdadeiro intercâmbio de benefícios. É porque, repito, as almas fazem questão de serem lembradas na nossa oração e não esqueçamos, nós podemos invocar as almas que estão no céu para que nos possam doar benefícios, possam interceder por nós, possam nos proteger de determinadas situações, até, digamos assim, de risco, etc. Como é importante manter viva a Igreja nas suas três dimensões, militante, padecente e triunfante. Padre, já a gente está caminhando para o final do nosso programa, mas queria um comentário do senhor em relação a esse assunto ainda, pois não estou dizendo agora das pessoas, né, que praticam esse tipo de doutrina espírita, etc., porque, enfim, as pessoas, do jeito que aprenderam, acreditam que aquilo é a coisa boa, que estão fazendo a coisa certa. Mas, do ponto de vista da ação demoníaca, que pode aproveitar dessas situações, distante do ensinamento real de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente numa coisa tão fundamental, quando a gente está dizendo de ressurreição e reencarnação, algo como a gente já disse, que afasta da graça, que nega a cruz de Cristo, a redenção de Cristo, etc., é possível que a ação demoníaca se aproveite dessa situação e de alguma maneira a pessoa acaba encontrando algum tipo de malefício ou até algo até mais grave em relação a essa ação extraordinária do demônio no meio das práticas espíritas? Sim, vou dizer logo o porquê. A ação do demônio é nula contra Deus, pelo fato que não pode fazer mesmo mais nada contra Deus. Então o demônio se descarrega contra a obra-prima de Deus, que somos nós, feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, na religião espírita, reconheçamos, meus amigos, existem centros espíritas, existem outros lugares, são como uma ramificação, centro de Umbanda, centro de Candomblé, temos também Macumba, cartomantes e companhia. O demônio encontra um terreno muito fértil, onde não reina a doutrina católica na íntegra. O demônio aproveita da fraqueza humana para intervir com o seu poder que existe e que é confirmado pela mesma doutrina da Igreja e o catecismo da Igreja Católica. São 4 as manifestações do poder do maligno. Tentação, até o mesmo Jesus foi tentado. Tentação, infestação, possessão e obsessão. São manifestações, uma mais pesada do que a outra, gente, onde nós vivemos em total sintonia e aumentamos esta nossa fé, o poder do demônio enfraquece. Pelo amor de Deus, uma vez dizia São João Bosco aos seus padres salesianos, né? Quando vocês falem das verdades eternas para as crianças, falem muito mais do paraíso do que do inferno. Eu mesmo digo agora, neste nosso programa, vamos valorizar cada vez mais a nossa fé católica, para sentir dentro de nós a presença da graça de Deus, que nos ajuda a vencer a cilada do inimigo. Esse assunto é interessante, né? A gente demanda um tempo que a gente não tem, infelizmente, pois o programa já chegou ao fim. Mas você pode acessar o nosso site, eu disse agora há pouco, rs21.com.br/programa Eclésia. Clica lá em vídeos, dentro da página do programa Eclésia, vai abrir uma lista imensa. Como eu disse, tem 2 programas que nós fizemos sobre esse assunto. Exorcismo, parte 1,
Exorcismo Parte 2. Lá o Padre Guido explica certinho o que ele rapidamente explicou agora, passou por esse assunto agora. Você confere lá que esses programas estão bem didáticos, você vai aprender certinho sobre isso. Pois agora, Padre Guido, chegamos ao fim, só dá tempo para o senhor encerrar o programa nos dando a bênção. Certo, mas qualquer pergunta estou à vossa disposição, pode mandar. Fica tranquilo que vai receber nos mesmos dias, né, na mesma semana, uma bela resposta que possa ajudar a compreender o valor da nossa fé, do nosso apego à religião católica e conhecer também os princípios do Espiritismo, que, é claro, respeitamos quem somos nós. Respeitamos, mas claro que não podemos absolutamente admitir a possibilidade de uma conciliação com a Igreja Católica. Para todos, meu querido abraço fraterno, um abraço sobretudo ao Duarte, lá de Passos, e ao Adalberto Gambolonga de Criciúma, que não perde nenhum dos nossos programas. Recebam todos a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente conversa sobre mais um assunto interessante. Eu aguardo o senhor até lá. Se você assistiu o nosso programa e de repente, de alguma maneira, você entendeu o que aqui conversamos, se você é católico e de alguma maneira tem um tipo de prática relacionada ao espiritismo, se você não sabia que de repente tinha tudo isso por trás, ou que tomar um passe lá no centro espírita não era algo tão grave assim, procure o pároco lá da sua paróquia. Se a sua paróquia tiver um diácono, também ele pode te ajudar para que possa esclarecer um pouco mais sobre isso, que de alguma maneira você possa crescer na sua fé, na catequese, quem sabe buscar uma confissão e começar de novo essa história. Infelizmente, não tem como conciliar, como o Padre Guido disse, a fé católica com o espiritismo. São coisas antagônicas, não tem como, né? Mas eu tenho certeza que você pode e deve crescer cada vez mais buscando nosso Senhor Jesus Cristo e a santidade, uma vida de santidade, que isso vale a pena. Na semana que vem a gente se encontra para mais um programa Eclésia. Uma boa semana. Até lá. Tchau, tchau.